Gravando, doutora Lúcia. Eu vou fechar aqui. Beleza. Beleza. Então, deixa eu abrir o meu... Peraí, deixa ela começar. Então, gente, boa noite. Vocês desculpem aí Isso é... caso essas coisas acontecem, Exato. mas hoje a gente tem o prazer de receber aqui para apresentar o caso Bruno. O Bruno é nosso aluno da especialização e temos o prazer enorme de receber aqui uma visita ilustre. O professor Parisi, nosso grande amigo, e é um prazer imenso. Já faz tempo que a gente tem essas reuniões, mas a primeira oportunidade aí que a gente está tendo de receber o Parisi aqui. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, Parisi. Com certeza, prazer todo nosso. E vamos lá, então, Bruno, sem mais delongas, vamos apresentar o caso. Vamos nessa, então. Estão todos conseguindo ver bem? Está pequenininho, não está em modo apresentação. Acho que é uma coisa um pouco diferente isso aí, né, Eunice? Só um minutinho. Bom, tudo bem. Se tiver legível, para mim aqui está tranquilo. Isso, agora sim. Agora sim. Então vamos lá, boa noite a todos. Agradecer pelo convite da doutora Lúcia, do doutor Gama, agradecer ao doutor Parisi pela oportunidade de apresentar esse caso interessante, nosso lado sírio. Então, o caso é um paciente do sexo masculino, de 67 anos. Ele teve diagnóstico de uma infecção crônica pelo vírus B em 95. Inicialmente, ele foi tratado com interferon. Na verdade, esse slide aqui, perdão, ele está desatualizado, eu acabei mandando a versão equivocada, mas eu corrijo aqui, eu tenho as informações todas em mente. Esse paciente ele foi tratado inicialmente com interferon, depois ele começou em 1995, em 96 ele iniciou a lamivudina e posteriormente em 97 foi associado o fanciclovir. Ele permaneceu nesse tratamento por 1 ano, lamivudina mais fanciclovir, e então foi suspenso o fanciclovir e mantido só com lamivudina até 2002, quando esse paciente atinge então a cura funcional e o status sorológico que está descrito aqui, um HBsAg negativo, um anti-C total positivo e um anti-HBs negativo. Além disso, esse paciente, em 2013, ele recebe o diagnóstico de uma leucemia linfocítica crônica, sendo inicialmente a conduta expectante tomada pela hematologia, sem necessidade do início do tratamento até então. Tá? De outros antecedentes relevantes, um paciente hipertenso e uma história de um tromboembolismo pulmonar em 2019. Cirurgias prévias, uma colecistectomia videolaparoscópica em 2005, de medicação de uso contínuo ele fazia uso de amlodipina, 2,5 mg dia, e a rivaroxabana, 10 mg dia, em virtude desse step prévio que foi mencionado, negava hábitos, etilismo e tabagismo, e os exames na ocasião indicavam sinais, né, de uma doença hepática crônica avançada, né, com hipertensão portal clinicamente significativa, mas é um paciente que nunca apresentou nenhuma descompensação prévia dessa hepatopatia secundária ao vírus B. Tá? Em 2022, a coisa começa a mudar um pouquinho de figura, lá no departamento da hematologia, digamos assim. O paciente que até então era assintomático e mantido em conduta expectante, ele começa a apresentar sintomas constitucionais, mal-estar, fadiga, e começa a evoluir com uma esplenomegalia de grande monta, e aí a hemato muda de conduta e opta por iniciar o tratamento desse paciente, né? E o esquema inicialmente escolhido para o tratamento desse doente foi o uso do venetoclax, que é um inibidor de BCL2, né, uma proteína anti-apoptótica, associado ao obinutuzumab, que é uma droga, um anticorpo monoclonal da classe anti-CD20. E aí fica o questionamento, né? Diante dessa imunossupressão do esquema proposto pelo hemato, qual que seria a melhor conduta em relação
ao vírus B. Só para complementar, Bruno, esse paciente estava sem remédio desde 2004, se não me engano, sem nenhuma medicação para vírus B. Boa noite, doutor Eduardo. Satisfação em vê-lo com essa barba toda volumosa. Boa noite, professor Edson Roberto. Gostou, né? O Bruno contou para a gente na semana anterior que ele ia apresentar na sua reunião lá no Sírio, e a gente ficou bastante inesperado essa evolução. Eu só, desculpa, ele estava sem remédio porque você tentou tirar e ele segurou, ou ele fez cura funcional, ele negativou S e fez anti-S? Eu não lembro se o Bruno falou isso. Ele não fez anti-S, mas negativou o HBS. E como ele mantinha o HBV-DNA já há muitos anos negativo, desde aquela tentativa com o fanciclovir, a gente arriscou tirar a lamivudine dele. Ele estava muito bem, os sinais de hipertensão portal tinham desaparecido, ele chegou a esboçar varizes, tinham sumido. A gente arriscou e ele segurou, manteve, ele tem vários HBV-DNA até chegar a essa situação, sempre negativos. Inclusive, no pré-tratamento do LLC. Você quer perguntar para alguém aí, Du? Está fechado. Pilota você, que eu cheguei atrasado. Só peguei o resumão e ouvi a historinha do Bruno na semana retrasada. Tá. Antes da gente... Eu vou perguntar para alguém aí a conduta em relação ao vírus B, né, com o paciente nessa situação, com HBsAg negativo, carga viral indetectável, estava quase 20 anos sem tratamento, estável. Mas antes de perguntar, eu só vou pedir para o Parisi contar para a gente esses tratamentos que ele fez do vírus B lá no começo, né, Parisi? Você quer contar para o pessoal que eles não devem ter... Não ouviram falar nem de interferon, que dirá... A gente tem que voltar para o começo da medicina e imaginar a medicina que a gente fazia naquela época, né? Esse paciente, na verdade, ele tinha uma biópsia hepática que mostrava uma atividade leve para moderada. Naquela época não tinha muito mais informação que isso, né? E vírus B, HBS positivo, né? Antígeno Austrália positivo. Então, a gente tentou interferon 6 meses, ele tolerou muito mal, não aconteceu nada, e aí apareceu a lamivudina, né? Salvadora da pátria, vamos começar da lamivudina. E ele estava tomando a lamivudina, a carga viral, naquela época era quantificada em cópias, não era nem unidades internacionais, e ele não negativava. E nesse meio tempo, nós fomos num congresso no Paraná, e o Trepô veio com essa história da associação do fanciclovir com a lamivudine, feito em 2 trabalhos. Eu só estou lembrando disso porque eu fui ver. Mas um foi pós-transplante, né, o pessoal que tinha vírus B, então eles usaram lamivudine e fanciclovir, e outro que usaram em pacientes que estavam com recidiva do vírus depois de lamivudina, eles associaram fanciclovir. Então, eu lembro que na época era vendido assim, quem não responde a interferon não pode responder, como se fosse um tratamento com interferon. E a gente fez, ele não chegou a fazer 1 ano, mas coincidentemente ou não, e ele tem uma ação antiviral, fanciclovir, depois foi abandonado, mas o paciente negativou o vírus a partir dali. E nós usamos por um período aí, acho que foi 9 meses, fanciclovir, e depois suspendemos o fanciclovir e mantivemos a lamivudine. E aí ele continuou negativo. Então, essa é a história da medicina. Fanciclovir que ninguém mais lembra de tratamento. A Lúcia assustou, achou que era ciclovir. Eu também, quando vi, falei, mas era fanciclovir? Fui ver, não era fanciclovir mesmo. Você lembra disso, Eduardo? Legal. Sabe o que eu lembro do fanciclovir? Porque o doutor, na época, acho que, não sei se ele era o presidente da PEF, quem que era, em 97. O doutor Luiz Caetano pediu para apresentar os trabalhos de vírus B
para mim foi vírus B, não sei para quê, e ele pediu para os que eu tinha achado mais interessante. E 2 trabalhos era do fanciclovir, como uma promessa no tratamento da hepatite B, para associar com a lamivudina. Mas aquela coisa que o fanciclovir durou tão pouco tempo, né? Acho que ele veio logo depois da fialuridina, veio a lamivudina, daí veio o fanciclovir e depois foi substituído aí pelo adefovir, né? Mas era uma droga que era promissora na época. Eu nem lembrava. Eu vi a apresentação do Bruno, eu falei, não, isso aqui é a Defovir, eu troquei, não. E era o fanciclovir mesmo, nem lembrava disso. E antes, como o Parisi falou, tinha o aciclovir, que também tentou, a gente fez até um pilotinho lá nos nossos pacientes, né? A aciclovir fizemos mesmo. Muito bom. Então, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui, cadê a Vera? Vera, nossa infecto-hepato? Oi, doutora, boa noite. Boa noite. Nós queremos saber, Vera, o que você faria, qual sua conduta em relação ao vírus B nesse momento aí da história? Então, eu notei aqui, né, que o Bruno falou a medicação que ele ia utilizar, no caso, indicada pelo hemato, seria um anti-CD20, né, que eu dei uma consultada aqui para ver se era. Então, nesse caso, é um alto risco de reativação. E aí, nesse caso, a indicada terapia preventiva, mesmo ele tendo HBCG negativo, ele tem um anti-HBC positivo. Então, tem esse risco de reativação, risco importante, risco alto, né? Então, ao meu ver, teria indicação de fazer o tratamento novamente, né? No caso dele, assim. O que você daria para ele? De que jeito? Como é que é isso daí que você está propondo? Olha, assim, eu acho que seguiria conforme o tratamento, a recomendação atual, com tenofovir, porque uma droga que tem alta barreira genética, apesar dele já ter usado zolamivudina anteriormente, né? Mas acho que nesse caso, acho que teria indicado o tenofovir para ele também na dose. Aí eu não sei exame de função renal para saber se seria TAF ou TDF mesmo, mas acho que tenofovir, eu seguiria no tenofovir mesmo. Você ficaria preocupada de dar entecavir? Ficaria, porque foi um paciente que já usou lamivudina, né? Pelo que eu lembro da história, no começo. Então, ficaria um pouco preocupada com relação a risco de mutação. Então, por isso, preferi utilizar o tenofovir nesse caso. Parisi, ele não teve nenhuma evidência de ter feito resistência à lamivudina, né? Não. Foi até o final com ela, Sem problema. sem problema nenhum, né? Mas eu também escolheria o tenofovir, mas a Hemato optou pelo. Mas eu também escolheria a tenofovir. Eu acho que o que ela disse é verdade. Ele não teve uma resposta brilhante na lamivudina logo no início. Então, eu acho que seria a melhor escolha, mas a opção da hematologia foi por outro lado. Bom, já entreguei, paciência. Mas é interessante lembrar que, no perfil dele, esse é o único grupo de medicamentos que demanda um cuidado maior, né? O anti-CD20. Que os outros imunossupressores daria para você levar de uma forma mais light. Exato. Exato. Ele sendo um anti-HBC, né, positivo, ainda mais não tendo anti-S, ele tem um risco grande de reativação com o anti-CD20, né? Então, estaria totalmente indicado mesmo a profilaxia. Aqui eu acho que até poderia mesmo ser indiferente qualquer droga. Tendo usado lamivudina prévia, a gente sempre pensa em evitar o entecavir, mas ele não parece ter tido nenhum indício de resistência prévia à lamivudina. Então,
daria para usar sem muita preocupação. Por outro lado, é um paciente hipertenso, já era cirrótico, com hipertensão portal. Nessas circunstâncias, a gente também tem tendência a preferir, de fato, o entecavir, né? Então, aí eu acho que qualquer uma das duas opções de escolha não estaria errada, cada uma teria o seu benefício aí. E foi, no caso, optado, então, pelo entecavir. Muito bem. Vamos continuar, Bruno? Vamos seguir, vamos embora. Vamos nessa. Bom, e aí, de fato, né, o paciente ele recebeu o tratamento com esse esquema que a gente já havia colocado, o venetoclax com obinutuzumab, uma associação comum aí no tratamento do LLC, né? E ele tratou de novembro de 22 a setembro de 23, tá? Ele começou o tratamento especificamente, o primeiro ciclo de venetoclax com obinutuzumab, no dia 8 de novembro de 22, né? E foi aí iniciada o entecavir para profilaxia de reativação, exatamente concomitante ao início da terapia imunossupressora para LLC. Né, ele evolui do ponto de vista da hematologia com uma boa resposta ao tratamento, né, finalizado o último ciclo em setembro de 23, e tinha PET mostrando remissão completa da doença já em janeiro de 24. E o entecavir foi mantido aí como medicação profilática até setembro de 2024. Porque ele teve remissão completa em janeiro de 24. Em janeiro de 24. Até lá, ele ficou usando essas drogas ou ele já tinha parado um pouco antes? Como que é o... Acho que foi suspenso em setembro de 23, não é isso, doutor? Isso. É isso mesmo. Um pouquinho mais que setembro. Ele quase completou um ano pós-tratamento usando a entecavir ainda. Isso. E na evolução da hemato, eles canetam, digamos assim, o landmark, digamos assim, da remissão completa dele, janeiro de 24, com o PET demonstrando remissão total da doença, tá? E o entecavir mantido até setembro do mesmo ano. Muito bem. Vamos continuar, então. E aí é que começa a história que leva ao caso atual, né? No dia 11 de fevereiro, eu acho que o paciente tinha ido fazer uma endoscopia ambulatorial, não é isso, doutor? Colonoscopia e endoscopia. Com colono, exato. Ele até achou que o mal-estar dele era por causa da desidratação do coisa, mas... E aí ele começou a referir um quadro de queda do estado geral, fadiga, inapetência, uma hiporexia progressiva. Eis que ele procura o pronto-socorro do Sírio no dia 27 de fevereiro. E esse aí é o resumo, a síntese do exame físico da admissão. Né? O paciente estava num regular estado geral, desidratado, 2 cruzes, aniquitérico, do ponto de vista neurológico íntegro, sem nenhum sinal de encefalopatia, ausculta respiratória, cardíaca, exame abdominal, nada que chamava muita atenção, sem ascite, sem massa palpável, sem visceromegalia. Chegamos? Pode passar, Eunice, por favor. Deixa eu perguntar antes o Bruno. Oi. Então, era um quadro de queda do estado geral, fadiga, inapetência, hiporexia, tinha febre, não? Se eu não me engano, afebril. Afebril. E com esse exame físico, desidratado, regular e estado geral. Nada que chamava muito a atenção no exame físico, não. Vera, você quer continuar dando sugestões aí? Alguma ideia em relação a esse quadro? Nós já estamos agora em 2025, né? Ele terminou o tratamento dele lá no final de 24. Nós estamos 6 meses depois do término do tratamento. O que você faria? Olha, primeiro, assim, primeira coisa que eu faria é um quadro muito inespecífico, assim, primeiramente, até aqui, né? Então, eu acho que primeiro precisaria... Travou.
Vera? Acho que caiu. Assim foi. Alguém quer dar uma sugestão do que fazer? Quem mais está aí? Maria, o que você faria? Maria está Oi, aí? doutora. Oi. Então, como a Vera estava falando, acho que é um quadro inespecífico, né, que a gente teria que investigar, pedir alguns exames. Apesar dele não ter febre, teria que fazer um rastreio infeccioso para ele, porque apesar dele ter terminado o tratamento, eu acredito que ele ainda é um paciente que era imunossuprimido e tudo mais. Então, eu não entendi se ele fez a colonoscopia ou ele ia fazer. Fez. E aí eu pediria exames, hemograma, o PCR, pediria também a função hepática dele, porque ele é um paciente que ele, pelo que eu entendi, ele, apesar de não ter descompensação até então, ele é um paciente cirrótico, então eu avaliaria se isso poderia ser um início de uma descompensação da hepatopatia dele. Então, eu pediria o hemograma, o PCR, prova de função hepática e acho que de início isso, assim, acho que o exame está bem inespecífico para a gente. Eu não consigo dizer se ainda é uma descompensação ou é alguma infecção após essa colonoscopia que ele fez. Maria, Oh, desculpa, a minha internet caiu, tá? Mas eu já voltei, então, com 3G. Perdão, me perdoe. Fala, Paris. eu daria uma sugestão para Maria, que no caso como esse, como foi quase imediatamente após o preparo de colonoscopia e realização, para pensar em translocação bacteriana, que é a primeira causa que acontece com esses indivíduos. Quando você faz preparo, eles fazem translocação. O que faltou foi apenas a febre da doutora Maria Lúcia. E acho que eletrólitos, né, seria bem importante, porque ele Turno estava eletrolítico, tratado. sangramentos, e aí vai. Lógico que nesse primeiro momento, o principal foco seria muito mais na realização e o preparo da colonoscopia. Muito bem, Bruno. Quer mostrar o que encontramos? Vamos nessa. Então, esse aí é o laboratório da admissão do pronto atendimento, né? Então, ele tinha um HB de 15,8, um HT de 45,4, o leuco de 5.210. Para referência do laboratório, isso aqui já é uma linfopenia, tá? De 1.110. Plaqueta de 109, chama atenção aí as aminotransferases bastante aumentadas, né? Com predomínio franco de ALT. Canaliculares, né? Colestáticas normais. Uma bilirrubina não tão elevada assim, que eu acho que bate com o exame físico, o paciente estava anictérico, né? Uma bilirrubina de 2,02 com direta de 1,08. Isso aqui chamava muita atenção, era esse INR incoagulável, né? O INR acima de 9, eu acho que foi o grande sinal de alerta aí dos exames iniciais do paciente. Um TTPA também já alargado, de 53,2. Albumina não se esperava, digamos assim, que se alterasse num quadro tão agudo, né? Então 4,3. Função renal normal e, a princípio, eletrólitos, sódio e potássio, também dentro da normalidade. Esses foram os exames iniciais principais. O seu áudio, doutora. Maria, você que pediu aí os exames, dá uma interpretada nesse painel aí da admissão lá no Sírio. Então, doutora, a gente vê que ele é um paciente que está fazendo uma hepatite, né, grave. Que não sei se esse NR é totalmente verdadeiro, né? Acho que se realmente está incoagulável, mas ele está com as transaminases muito aumentadas, associado ao INR muito elevado. Então, a gente pode falar que é uma hepatite grave. Ele não tinha encefalopatia, né? Sem encefalopatia. Tá. E também ele tem uma leucopenia, né?
Inicialmente eu pensaria que ele está fazendo uma hepatite aguda grave. Pensaria mais para esse lado do que para um lado de infeccioso para ele. Poderia estar fazendo um flare da doença. Eu não sei se ele negativou a carga viral em algum momento desse tratamento, como que ficou essa parte dele, assim, do PCR da hepatite B. Ele era totalmente negativo, com carga viral indetectável até esse momento aí, né? Você acha que isso poderia ser um quadro isquêmico? Ele desidratou lá no preparo? Doutora, eu eu acho que não chegaria a fazer algo semi tão grave assim para uma desidratação, pelo menos pelo que foi passado, assim. Eu pensaria no isquêmico mais se ele tivesse usado droga vasoativa, tivesse chocado, mais grave, assim. Eu inicialmente pensaria na questão da desidratação, é claro, mas eu não pensaria na minha primeira hipótese, que essa seria uma hepatite isquêmica secundária a uma desidratação do preparo da colonoscopia. Mas eu acho que também a gente, com transaminases tão elevados assim, a gente também tem que pensar em alguma medicação, não sei se entrou alguma medicação diferente para ele. E vírus também, algum outro, não sei se ele, nesse meio tempo, acho que também teria que descartar, se ele, eu não lembro se ele já tinha plaquetopenia antes, mas a gente teria que pensar em dengue, algo assim também, descartar causas virais, descartar drogas, mas também a gente tem que pensar, eu também pensaria que ele poderia estar fazendo uma hepatite aguda grave pelo próprio hepatite B. Eu não sei se eu estou errada, mas eu não pensaria numa hepatite isquêmica pelo que o Bruno falou, assim, pelo menos. Muito bem. Ele teve uma janela aí, né? A endoscopia e a coluna foram feitas, se eu não me engano, dia 11/2, né, doutor? Isso aí no pronto atendimento já é dia 27, tá? A endoscopia e coluna foram ambulatoriais. Teve umas 2 semanas de intervalo aí entre uma coisa e outra. Enquanto ele evoluía com esses sintomas constitucionais aí de fadiga, prostração progressiva, né? Muito bem. Aí, Próximo. Já foi dito, né? Já foi discutido. Maria fez as hipóteses. E aí, isso aqui foram feitas, então, obviamente, uma ampla investigação aí de agentes hepatotrópicos e não hepatotrópicos infecciosos, né? Nessa tabelinha aqui, eu precisava incluir 2 coisas que acabou mandando a versão errada, mas eu completo aqui tranquilo. Foi pedido sorologia para mononucleose, IgM não reator, IgG reator, herpes simples vírus, tipo 1 e 2 não reator, dengue, como foi comentado pela Maria, foi solicitado não reator, febre amarela foi solicitado não reator, né? Assustado com essa coagulopatia, febre amarela foi pensada como hipótese também. Citomegalovírus, IgM não reator, IgG reator, foi pedido PCR, né? Carga viral do citomega indetectável, anti-HV, IgM, HIV, IgM não reatores, foi pedido um anti-HCV e uma carga viral do vírus C também, que veio indetectável. Não foi pedido só sorologia para vírus C, não, foi pedido carga viral, que veio indetectável, e toxon, IgM não reator, IgG reator. Esse foi o painel de investigação aí de agentes infecciosos hepatotrópicos e não hepatotrópicos inicialmente, tá? Faltou alguma coisa, Maria, que você gostaria de ver? Não, doutora, de vírus hepatotrópicos que eu penso, acho que testaram para todos, né? Testaram para as outras hepatites virais, né? Como ele é um paciente imunossuprimido, então é sempre bom ver CMV, também a dengue, né? Porque eu não sei se ele tinha plaquetopenia antes pela doença avançada, mas o paciente tinha plaquetopenia e faz uma hepatite grave, acho que tem que ser descartado. Que eu me lembro agora, eu não pediria mais nenhum, não, mas além desses que o Bruno comentou. Alguém quer dar um palpite aí? O que poderia mais ser pedido? Mas, rapidinho, doutora, e não tem a carga viral da hepatite B nesse momento? Se mudou?
não foi pedido a carga viral da hepatite B? Até então, Maria, ele tinha só um HBsAg não reator. E um anti-HBs E, não. tá, e não foi solicitada novamente a carga viral da hepatite, a sorologia da hepatite B. Calma. Então, Tá, então eu pediria novamente a sorologia da hepatite B e a carga viral da hepatite B. Mas uma coisa interessante do caso é que nesse screening inicial, ele veio com HBsAg negativo, Uhum, HBs negativo, tá? tá bom. Bom, e aí, vamos lá. Beleza, complementando, né? Acho que tem algumas coisas aqui que também cabem algum comentário, né? Um fibrinogênio já algo consumido, um fator 5 de 18%, um PCR baixinho, menor do que 0,06, uma CPK normal e uma urina tipo 1 com nada que chamava muita atenção nesse primeiro momento. E aí, aí já entregou de bandeja, né, o que aconteceu, né? E aí, complementando o que a Maria tinha questionado, né? Apesar do HBsAg negativo, a carga viral do vírus B veio positiva em altos níveis, né? 2.200.000 unidades por ml. Pode passar, por favor. Opa, volta um. Isso aí. E aí? o que fazemos? O que fazemos, Maria? Doutora, acho que nesse caso, né, a gente tem que internar o paciente, né? Eu acredito que ele já está internado, acho que a gente tem que ficar preocupado na questão, porque o paciente ele poderia fulminar, né? Então a gente tem que ficar de olho se ele vai evoluir com uma encefalopatia em algum momento, que a hepatite B, por mais que ele tenha uma doença crônica, nesses quadros de reativação de hepatite grave, ele pode, né, fulminar. Então, eu continuaria o tratamento dele, daria suporte, ficaria de olho nessa questão da encefalopatia, eu acredito que ele não tinha que ter isso ainda, né? Pediria exames de imagem para ele também, para ver se tem algo a complementar. E é isso de início, assim, ele não tem uma fulminante, nada assim, para eu pensar em outro suporte intensivo nesse momento, em pensar em diálise contínua, algo assim, acho que não precisaria. Acho que precisaria continuar o tratamento e ter suporte para o paciente, assim, de próximas alterações que ele pode ter e saber que ele poderia fulminar, que tem a chance de fulminar, né? E aí, como ele tem essa chance, eu, com o paciente internado, eu adiantaria exames dele, tipo sanguíneo, para possível transplante, caso ele evoluísse para uma fulminante. Nesse momento aqui, Paris, ele já tinha parado o tratamento, né? Ah, tá. Me Sim. perdi aqui. Então, eu voltaria o tratamento. O tratamento, né? Ele já tinha parado o tratamento, Aham. já tinha feito um ano Ele depois. tinha parado em setembro do ano anterior. De 2024, né? Isso. Então, eu voltaria. Eu me confundi aqui. Então, eu voltaria o tratamento da hepatite B. Tá. E mas eu manteria o paciente internado nesse quadro que o Bruno apresentou. Voltaria o tratamento com ele internado. Ok. E você não valorizaria nada aquele fator 5 dele? Valorizaria, mas eu não tomaria nenhuma conduta por ele, assim. Eu acho que é um paciente que a gente tem que ter cuidado, ter suporte, mas isso não mudaria minha conduta no início, pelo menos. Enquanto ele não está apresentando. Que travou. Guilherme, Peraí que caiu aqui, de novo. eu queria ouvir a opinião do Guilherme Felga, que
que ele acha desse paciente, que a Maria fez um diagnóstico de uma hepatite aguda grave, né, provavelmente pelo vírus B, tendo em vista essa carga viral alta aí que nós vimos, e sem encefalopatia e com esse laboratório. Qual que é a tua opinião, Selga? O que você faria nesse momento? Gente, boa noite, viu? Eu tô aqui quietinho porque eu cheguei um pouquinho mais tarde aqui, mas eu acho que é um caso, esses casos sem encefalopatia geralmente são os mais difíceis da gente decidir o que fazer, né? Porque a gente fica sem o principal marcador prognóstico que a gente tem nessas hepatites agudas graves, né? Mas o que eu sugeriria para um caso desse seria listar esse paciente e pedir e priorizá-lo, né? E a gente decidia se transplantaria ou não, mediante a disponibilidade de enxerto e qualidade do enxerto, porque até o próprio critério do King's College, apesar dele considerar a encefalopatia para o diagnóstico das fulminantes, pacientes com INR acima de 6,5, independente do grau de encefalopatia, podem ser priorizados, né? Considerando que esse é um doente que tem uma reativação de vírus B, e dificilmente ele vai conseguir resgatar esse enxerto, esse fígado, por conta da fibrose que ele certamente já possui, a gente deve ser um pouco mais agressivo no manejo dele, né? Mas eu entendo também quem quiser observar o caso e dar tempo para a coisa tentar se resolver com medicação, muito embora eu acho que não vá resolver. A malignidade dele não excluiria ele dessa possibilidade? Doutor Eduardo, isso daí é uma questão da gente conversar com o pessoal do hemato e entender o que é o prognóstico para ele, né? Porque na maioria dessas leucemias crônicas, né, são doenças de curso bem indolente mesmo, né? Então, eu acho que é um pouco de entender o que eles sugerem. Qual que era o diagnóstico hematológico dele mesmo? Só para eu pedir um pedacinho aqui da apresentação. É uma LLC, uma leucemia linfocítica crônica. Essas leucemias crônicas geralmente têm um prognóstico melhor, né? Então, eu acho que é questão de conversar com eles, né? Tem até hoje terapia direcionada que mantém esses doentes em remissão de longo prazo, né? Não sei, eu acho que seria melhor, Bruno, se apresentar, porque eu acho que o Guilherme tocou em um ponto que foi crucial. 2 pontos aí que foram bem cruciais na decisão, porque eu acho que nós vamos acabar atropelando a situação. Sim, exato. Acho que são 2 pontos que a gente tem que voltar para discutir. Sim, sem dúvida. Primeiro, a indicação do transplante num cara sentado, conversando com você numa boa, com um exame desse. E sem ser... Outra é você lembrar que esse cara acabou de sair de um tratamento de uma leucemia e ele vai receber imunossupressor. Eu acho que são 2 pontos cruciais dessa discussão. Exato. É por isso, né? Eu acho que só para não atropelar, eu acho que... Exato. No prosseguimento do caso, eles vão encaixando aí, mas ele acabou adiantando um comentário que vai fazer parte aí importante da discussão, sem dúvida. Pode passar, por favor, Eunice. Bom, só complementando, essa aqui é a endoscopia ambulatorial que ele tinha feito aquelas 2 semanas antes, né? Tinha só uma pangacitina temática moterada sem indício de varizes, né? O Doppler, né, do pronto atendimento, né, não tinha nenhuma alteração muito significativa, uma porta discretamente ectásica aí de 13 milímetros, com velocidades normais, ausência de trombose, porta PEV, um baço no limite superior da normalidade e ausência de ascite. O Doppler não emocionava muito, não. E aí, como foi comentado, né, pela Maria, o paciente ele foi transferido para a unidade de terapia intensiva para monitorização, né, diante dessa coagulopatia importante, né, ela no INR mantendo incoagulável e alargando progressivamente TTPA. Como o Dr. Guilherme comentou, foi acionada de antemão a equipe de transplante, digamos assim, como uma retaguarda para segmento conjunto do caso, enquanto se decidia a conduta, né, à medida que
Porque, como o doutor Parisi falou, o paciente clinicamente estava muito bem. O paciente que não tinha nenhum sinal de encefalopatia, até então, né, doutor, não tinha feito nenhum pico febril, nem subfebril, não aparentava ter outra infecção concomitante, hemodinamicamente estável, ficava lá na UTI sentado, lúcido, conversando, tranquilo. Eu acho que houve um momento aqui, a Larissa está aí, tá aqui junto com a gente, ela acompanhou bastante o caso, que até o dia 3, mais ou menos, eu tinha visto o paciente logo no começo, ele já pediu HBV-DNA de cara, mas a gente achou que precisava excluir outras causas. E o que chamava a atenção nesse paciente é que, desde cedo, o tempo de protrombina dele e o fator 5 ficavam lá embaixo. Chegou o momento, não foi isso, Larissa, que nós até descemos no laboratório e falamos, escuta, será que esse cara não está fazendo uma coagulopatia de consumo? De consumo. E a gente está levando isso, não foi isso, Larissa? Foi. A gente, inclusive, pediu o laboratório da Hemato, junto com a equipe da Hemato, para fazer alguns outros testes, né, de coagulação para ele, se isso não poderia ser só uma alteração da coagulação, não necessariamente com a perda da função, né? A gente não tinha o fator 5, acho que no começo também, né, doutor? Depois que o fator 5 saiu. Demorou um pouco para sair. E nesse meio, então, eles fizeram até dosagem de outros fatores e todos os fatores sintetizados no fígado estavam rebaixados. Foi quando a gente se convenceu de que realmente aquilo não era a coagulopatia de consumo e era mesmo uma insuficiência hepática. E aí ficou aquela situação, quer dizer, o cara sentado e nada evoluía. Essa bilirrubina não foi assim tão rápida, ela demorou um pouco para subir mais, ela foi subindo bem lentamente, depois ela deu um arranque maior. E o cara sentado, conversando com você, e aí começa a discussão. É um cara que teve uma leucemia, foi tratado, entrou em remissão, qual o risco, e aí a gente começa a buscar na literatura. E olha, Guilherme, não é tão bonitinho assim, não. Os casos com leucemia, as recidivas e infecções são muito importantes. Eles fazem infecção por causa da imunossupressão muito frequentemente, e não existe uma estatística para esses casos. A gente tem casos isolados reportados. E fica o outro problema, o risco da recidiva do tumor, da leucemia nesses pacientes, e depois você tem que usar CD20 de novo num paciente imunossuprimido. Então, não era uma decisão fácil. O que acabou definindo mais era que pró-réu, quer dizer, o que nós temos hoje na frente é um paciente com hepatite fulminante, e aí ele começa, vou me antecipar um pouco, ele começa a apresentar encefalopatia, mostrando que o quadro não tinha mais para onde escapar. Mas é uma decisão que até hoje a gente sabe do risco que esse cara está correndo a seguir. Vamos lá. Desculpa ter antecipado, atropelado um pouco, Maria Lúcia, mas acho que é uma discussão que naquela época foi complicada, uma decisão difícil de tomar. Eunice, volta um para mim, por gentileza, um slide. Isso, boa. Só para poder explicar isso que o doutor Parisi falou, essa evolução realmente não foi tão rápida, né? Do dia 27 de fevereiro, que foi quando o paciente foi admitido no pronto atendimento, ele foi aumentando aí paulatinamente a bilirrubina, ela não explodiu de cara, não. O paciente sempre oligossintomático, passava no leito, a queixa dele, né, doutora, era empachamento, uma constipação, desconforto abdominal muito discreto, e o laboratório progressivamente piorando, né, mas sempre estável hemodinamicamente, afebril, sem nenhum indício de sangramento, e até então, sem nenhum sinal de encefalopatia ao exame clínico, né. Esse aqui é um laboratório do dia 3 de março, né, então vai fazer aí mais ou menos pouco mais de uma semana aí da admissão dele no pronto atendimento. Plaquetas já de 49 mil, mantinha função renal boa, apesar da bilirrubina em ascensão, parece que ele não fez uma tubulopatia colêmica, né, piora de função renal pelo aumento da bilirrubina, mantinha o INR incoagulável, um TTPA que chegou a 70,6, mantinha consumindo fibrinogênio e um fator 5 de 17%, e as transaminases ainda muito altas, mesmo aí em uso do entecavir em dose dobrada,
pelo contexto da descompensação dele. E chama atenção a plaqueta dele caindo, né? Que foi uma das coisas que, quando eu, Ibrahim e a Larissa discutimos, né, Ibrahim? Era muito pensando em coagulopatia de consumo, foi isso. Será que ele está consumindo fator de coagulação? Provavelmente estava com algum pouco, né? Porque nesse momento a coagulopatia dele está totalmente descompensada. Exatamente. Pode passar, Eunice, por favor. E aí, como foi dito, né, pelo Dr. Guilherme, na evolução da equipe de transplante, esse paciente ele acabou sendo listado no dia 2 de março, né? Mantido até então inativo pela estabilidade clínica, mas, como também foi comentado, solicitado priorização à Câmara Técnica, porque ele já preenchia critérios de priorização, os critérios de O'Grady, né, o King's College, pela insuficiência hepática aguda grave, né? Só o INR acima de 6,5 nas insuficiências não paracetamol já é suficiente para essa indicação, independente de qualquer outro critério, inclusive encefalopatia, né? A coisa não foi tão rápida, porque, como o doutor falou, tinha outros atores aí no cenário que tinham que ser levados em consideração, não era tão fácil assim, né? E aí o paciente ele ainda mantinha estabilidade clínica, né, com elevação progressiva de bilirrubina que chegou a 13,7 no dia 4 de março, coagulopatia, começou a fazer picos subfebris, né, doutor, coisa que até então ele não tinha feito, iniciaram cobertura antimicrobiana de amplo espectro, mas aí o que mudou o jogo aí foi o início da sonolência, né, a partir daí... Ele fez uma encefalopatia clássica. Fez encefalopatia mesmo, né? Foi. E a sonolência, digamos assim, foi o primeiro sinal só, né? O paciente acabou abrindo mesmo o quadro de encefalopatia, clinicamente manifesto. Foi ativado na lista no dia 4 de março, já com a situação de priorização aceita pela Câmara Técnica, e o transplante ocorreu no dia 5 de março. Né? Isso aqui são os dados técnicos do procedimento, né? Tempo de isquemia fria, quente, e o tempo de isquemia total. Uma coisa que eu queria que o Guilherme comentasse, esses critérios de priorização para quem tem uma hepatopatia crônica, né? Mas para ser priorizado na vigência de um quadro agudo. Então, Guilherme, conta aí para nós os critérios de priorização, como é que funcionam. Doutora Lúcia, a gente segue 2 critérios para priorização no caso das fulminantes, né? Que são os critérios do King's College, que foram os que foram usados para esse paciente, e o clichê, que depende mais de encefalopatia avançada e dosagem de cetosínfo, né? Para pacientes com doenças crônicas, a gente pode considerar o diagnóstico de hepatite fulminante em algumas situações pontuais, né? Vírus B, hepatite autoimune, síndrome de Budd-Chiari e doença de Wilson. Então, o fato de você ter um quadro de apresentação aguda nesses contextos não obrigatoriamente exclui a hepatite fulminante, né? Então, você priorizando esse paciente e depois fazendo uma justificativa bem feita, mesmo que o enxerto, o explante apresente algum grau de fibrose mais avançado, isso não chega a ser um problema, porque é um entendimento de que isso, de fato, pode fazer parte da apresentação da doença mesmo, né? Então, são basicamente essas situações, né? Certo. Alguém fez um comentário? O Adalberto perguntou se o uso de rivaroxabana, que ele usava desde o TEP, não podia ter influenciado essas alterações de coagulação. E aí a Laís já se adiantou e respondeu, quero ver se vocês concordam, que a rivaroxabana não costuma interferir na síntese dos fatores vitamina K dependentes. E é isso, né, Paris? Aqui a anticoagulação dele não teria influência. Não nesse nível. Muito bem. Aí ele foi, então, priorizado,
segundo esse critério do King's College, né? Tinha um INR muito alargado, maior que 9, né, Bruno? Exatamente. E aí foi transplantado no dia No dia 5. Ativado no dia 4 e transplantado no dia 5. Não deu nem tempo de pensar em monitorar a hipertensão craniana dele. Pode passar, Eunice, por favor. Rápido. E aí esse paciente, né, ele chegou a ter uma intercorrência importante aí no perioperatório, né? Ele evoluiu com FA de difícil controle, foi necessária cardioversão elétrica e química por instabilidade hemodinâmica, mas acabaram conseguindo segurar bem com as medidas, né? Da profilaxia do vírus B, né, ele recebeu a imunoglobulina na dose de 1.000 miligramas no intra-op, né, e manteve esses 1.000 miligramas dia até o 7º pós-operatório. Ele tinha um anti-S antes da alta, e se eu não me engano, esse é o último antes da alta dele, do dia 18 de março, que já era de 575. Tá? Vai evoluindo com melhora clínica progressiva, redução gradativa de droga vasoativa no suporte de UTI, estubado no dia 7 de março, né, em 48 horas, e aí segue o curso de um paciente transplantado com sucesso, né, acaba recebendo alta no dia 20 de março, para segmento ambulatorial. Então, você quer comentar, Paris, essas complicações aí? Como é que foi esse manejo? Foi um sufoco. Esse foi um sufoco que a gente não estava esperando. Ele entrou em fibrilação e chegou a ter uma parada cardíaca durante o transplante, no pós-imediato, depois de feita a anastomose. Ele fez isso, precisou parar tudo, mas o anestesista era muito bom. Conseguiu reverter e o cara está ótimo. Ele está mantendo hoje a ITKV já numa dose mais apropriada. O anti-HBS dele da semana retrasada estava em nível acima de 250, ele está mantendo esse nível e está muito bem, obrigado agora. Muito bom, que sucesso. Agora a preocupação é o que vem depois, né? Então, estamos tentando usar o mínimo de imunossupressão nele, para ver pelo risco de infecção, mas não dá ainda para baixar no nível que a gente gostaria. Então, mas ele está indo bem. Ele demorou para pegar no breu. Ele ficou muito mal, clinicamente, emocionalmente, e muito debilitado. Agora, depois desse tempo todo, agora em julho, que ele realmente está retomando a atividade dele. Logo depois ele teve um herpes zoster, para piorar a situação. Teve um herpes zoster, quer dizer, é um cara de risco mesmo para infecção. E não teve recidiva da leucemia até o momento. Agora está tudo quieto. E vou perguntar de novo para o Guilherme como é que eles fazem com o vírus B lá no Einstein, qual é o protocolo do paciente com vírus B no pós-transplante. Doutora Lúcia, isso daí a gente segue o protocolo da Secretaria Estadual de Saúde, né, do Ministério, que é o mesmo que o professor Paris fazer o Gabig nos primeiros 7 dias, depois... Estão me ouvindo? Perdão. Está falhando. Alô? Está falhando Oi, um pouquinho. Vamos... Sim, ouvimos. Mas o protocolo que a gente segue é mais ou menos o mesmo. Fazer a imunoglobulina 1.000 unidades por dia durante os 7 primeiros dias e depois mensal, semanal, enquanto o paciente estiver internado, e depois mensal. E a partir de então a gente vai fazendo isso conforme o título do anti-S. A verdade é que hoje a gente tem um entendimento de que pacientes que têm os mesmos portadores de vírus B, a gente tem uma segurança bastante razoável de manter ele só com antiviral direto depois, né? Preferencialmente com tenofovir, que tem
potência e barreira genética bastante elevadas, né? Então, é questionável o prazo, mas, em geral, a partir de 6 meses, 1 ano depois do transplante, é seguro suspender a imunoglobulina, né? Mas isso ainda é uma certa controvérsia, sabe? Que varia muito em função da viremia no ato do transplante, se tem alguma mutação significativa, ainda não está bem definido, né? Bem caso a caso, viu? E ele está mantendo o HBV-DNA negativo, Paris? Sim, totalmente negativo, com anti-HBs positivo em altos títulos. Legal. E uma coisa, só fazer um comentário, que quando eu estava preparando essa apresentação para a reunião que a gente faria inicialmente lá no Círio, né, eu acabei revisando uns artigos sobre o tema para tirar dúvidas mesmo, né? E aí tem um estudo legal que eles fizeram, porque esse obinutuzumab, ele é um anti-CD20, que ele tem sido usado um pouco mais modernamente, alternativa ao rituximab para o tratamento dessas doenças oncohematológicas, né? E aí tinha um estudo japonês que eles comparavam em pacientes com cura funcional de vírus B, todos eles, eu acho que a maioria deles era leucemia, um linfoma não Hodgkin difuso de células B, isso. Eles compararam os pacientes que usaram obinutuzumab e os pacientes que usaram rituximab, porque a maioria dos dados da literatura, todos são com rituximab, que definitivamente é a droga mais estudada, né, e considerada, mesmo dentro da classe do CD20, a de maior risco para reativação. Aí era um N bom, assim, era 370 pacientes, e apesar de que a maioria dos pacientes, a maior parte dos pacientes que reativou, todos com cura funcional, mas anti-S negativo, a maior parte deles reativou com o obinutuzumab, eu acho que foi 13,2 versus 7 do Ritux, mas não teve significância estatística. Então, assim, não se chegou à conclusão de que o obinutuzumab tem um risco maior de reativação do que o Ritux, apesar de ser uma droga que eles colocam que tem uma potência equivalente ou maior. Eles falam muito, né, que o período de reconstituição imune dessas drogas anti-CD20 mais modernas é muito lento. Tem até um relato de caso japonês também, e era um caso parecido com esse, que o paciente veio a reativar 3 anos depois do término da imunossupressão. Então é a tecla que eles batem, né, de que não tem uma receita de bolo de por quanto tempo seguir esse paciente após o término da imunossupressão com carga viral, que pode acontecer reativação bem além do prazo, né, especulado. Eles falam em manter a reativação por 12 a 18 meses, a maioria dos guidelines, né, principalmente o da ISO, alguns estudos falam em 24 meses, mas esse paciente reativou em 36 meses. Acabou ficando bem, mas só para... Eu acho que nesse trabalho tem paciente muito parecido com o nosso. Paciente que, apesar de ter feito 1 ano de tratamento, no caso, era com lamivudina, a maior parte isso. O que pode ser um bias nessa brincadeira. E era 18 meses que eles fizeram de profilaxia de reativação. E aí a gente ficou naquela dúvida, quer dizer, ele quase completou 1 ano, ou se faltou alguma coisa, faltou muito pouco, que seria o indicado, essa discussão de tem gente que acha que vai até 2 anos. Mas você fica... Esse cara teve 2 coisas, né? Antes de ter isso, ele teve um Covid também. Para piorar a situação toda. Mas, então a gente fica pensando, quer dizer, se esse cara tivesse tomado mais tempo, será que a gente teria evitado tudo isso, né? Mas é a pergunta de $1 milhão, né? Agora a gente vai publicar para dizer que, pelo menos, esses pacientes que tomam anti-CD4, CD20, desculpa, esses pacientes precisam mais tempo, né? Acho que precisa mais tempo, porque o caso foi furioso. Verdade, mas se a gente pensar no copo meio cheio, é um paciente já beirando aí os 70 anos, e ele com uma hepatopatia crônica que, sem dúvida, ia continuar progredindo. Não, mas a hepatopatia dele não estava com... Não, Lúcia. Não, mas ele acabou... A doença dele é ao contrário, ela regrediu. Quer dizer, regrediu dentro daquilo que a gente pode. A hipertensão portal dele praticamente desapareceu. Quer dizer, ele tirou a inflamação do fígado, ele estava... O ultrassom dele, os últimos ultrassom dele eram maravilhosos. O que chamou a atenção é que o baço começou a crescer e ele não tinha hipertensão portal.
Foi aí que se chegou no diagnóstico da leucemia. Agora, esse paciente em particular, se a gente for, aí sim, ele era um cirrótico, ele não deixou de ser um cirrótico. Eu acho que talvez esse cara seria um cara para você perder de vista a imunossupressão dele, ou alargar o mais possível. Mas acabou ganhando um transplante bem sucedido aí, né? Eu acho que ele, de alguma forma, resolveu a hepatopatia dele. Mas aí eu te pergunto, você que, para mim, é a pessoa que mais manja disso, e sem delongas. Quer dizer, um cara desse, se você pegasse agora, ele vai fazer um tratamento, não interessa se é por linfoma, se é por leucemia. Quanto tempo você manteria a medicação dele? Você pararia por um ano, como eles pararam? Eu manteria 1 ano e meio. O número que eu tenho na cabeça mais assim, consensual é de 18 meses. Sim. Mas até tem mesmo casos esporádicos mais tardios do que isso, né? Mas a gente tem tido como regra, assim, 1 ano e meio. Não sei se Edu concorda também. Nós, infelizmente, não fomos ouvidos para interromper, porque foi logo depois ele pegou o Covid. Então, ele ficou naquele bituim com o infectologista, com a hemato, e nós não fomos chamados. Quando nós fomos chamados, a coisa já estava degringolando. Ele foi no consultório, eu pedi a endoscopia, a colonoscopia e os exames. E aí já deu o que deu. Mas eu acho que é um caso para a gente tentar otimizar ao máximo, né? Pelo menos para você não ficar com essa dúvida, será que se eu tivesse dado 6 meses mais, eu teria evitado todo esse pepino para esse cara? Verdade. Porque nós não sabemos como é que vai ser a vida dele daqui para frente. Nós sabemos que ele está bem agora, mas o que vai acontecer com a associação de uma imunossupressão no cara que já teve um LLC, a gente não sabe. Os relatos são muito poucos, e é lógico que os que relatam desgraças, né? Então, infecções importantes, a idade média dos casos, que foram 2 ou 3 só, foi 2 anos. Né? Então, você vê que a coisa é meio complicada, e sempre por infecção. Oi, Paris, tem algum esquema preferencial de imunossupressão e transplante por vírus B? Não, nós fizemos só o tradicional mesmo. Ele fez o tradicional, da equipe de transplante escolheu, a gente concordou, fez o tradicional, não usamos nada excepcional. Você usaria alguma coisa diferente? Eu não tenho experiência com transplante, por isso que eu te perguntei se o esquema de transplantado é diferente para a imunossupressão de alguma droga preferencial. Não, né? Não conheço. Guilherme, quer falar alguma coisa diferente? Vocês sabem? Sei, acho que o Felga saiu. Saiu? Saiu. Não está aí, né? Eu acho que quando o Bruno me contou, eu acho que eu entendi que o caso de vocês era o caso que tinha 3 anos, mas era esse que ele tinha visto na revisão da literatura, né? Isso mesmo. Acho que dá medo de tirar esses remédios por, sei lá, por muito tempo, né? Porque a gente fica vendo casos assim, esporádicos de recidivas muito tardias, né? Mas que tem assim um pouco mais consensual que eu tenho lido é isso, né? 1 ano e meio, mais ou menos. Esse caso que eu até comentei com o doutor Eduardo lá na ocasião, né, que reativou com 3 anos, esse cara tinha um anti-S de 50,2. Ele tinha um anti-HBS positivo acima dos títulos que eles preconizam aí como de menor risco para reativação, né? Ele tinha um anti-S de 51,2 e ainda assim reativou tardiamente. Oi, Bruno, e esse padrão
meio insuficiência hepática aguda grave, depois virando fulminante, na reativação é comum? Está perguntando para mim? Isso. Sim, é que você reviu aí os casos. Nesses esquemas, esse paciente em particular evoluiu bem pra caramba. Ele fez aquele esquema clássico da hemátula, que é o R-CHOP, né? Eles induzem com rituximab e depois entram com quimioterapia, mas esse paciente, eles acabaram diagnosticando a reativação dele por alteração assintomática de transaminase no segmento ambulatorial. Não estavam nem pensando nisso mais. Eles já estavam parando de monitorizar a carga viral, etc. Já tinham jogada a toalha, falaram, não vai reativar mais, né? Mas aí ele começou a alterar a transaminase, aí foram atrás, carga viral positiva, HBS positivo, HBsG positivo de novo, e o anti-L, e ele chegou a negativar o anti-S. E aí, a pergunta era em relação ao anti-CD20, se sempre que reativa nesse estudo que você viu, a comparação dos dois, se a hepatite aguda é grave, se fulmina, e se é muito comum precisar de um transplante? Olha, eu não sei se o doutor Parisi leu esse mesmo estudo do obinutuzumab com rituximab, mas se eu não me engano, a incidência aí de insuficiência hepática fulminante não era uma coisa desprezível, não, né? Era uma parcela razoável de pacientes que evoluíam. Eu não lembro de cabeça agora dados, tá? Eu não me lembro detalhes, mas eu fiquei com outra impressão. A maior parte dos casos não ia para fulminante, não. Eu acho que é exatamente... mas é isso, a maioria... Eduardo, esse paciente, nós fomos ver o anatomopatológico dele, eu queria ver a fibrose, não dava para ver nada. Era necrose em cima de necrose, o fígado inteiro foi para o espaço. O mais louco disso tudo foi como é que esse cara se comportou. Ele tinha aquele tempo de protrombina, ele tinha aquela bilirrubina e ele sentado conversando com você esperando o cara piorar. Porque, transplantar um cara sentado, conversando com você, dizendo que está bem, não é fácil, né? Nós fizemos um trabalho, acho que da crisinha, porque esse negócio de fazer profilaxia para o vírus B, quando vai imunossuprimir, é uma coisa que começou ao longo do tempo, a gente é médico velho, né? Não se fazia isso. A gente é médico experiente. Então, os transplantados renais, aí da escola, essa avalanche de transplantados que eles têm, tinha muito transplantado com vírus B positivo, que depois era imunossuprimido, e aí a gente fez um retrospectivo das reativações, e a gente, naquela época dessa casuística aí, a gente encontrou 10% de mortalidade na reativação. Então, com a imunossupressão do transplante renal, os pacientes HBsAg positivos que reativavam grave. Não era uma coisa assim bobinha, não, né? E eu lembro até que a Renata, que levantou a maior parte desses casos, ela ficava sempre, puxa vida, por que a gente não fazia isso antes e tal? Aí que se começou a fazer a profilaxia dos HBsAg no transplante renal, né? Mas deu isso, 10% de mortalidade na reativação. Agora, eu me lembro uma coisa que... Eu lembro de uma história boa, que acho que vocês também lembram, né? Um dos primeiros transplantes do HC era um paciente HBsAg positivo, que naquela época não se falava em imunossupressão, em imunoprofilaxia, e o paciente recidivou, e aí esse caso foi apresentado na reunião que a Sheila Sherlock que veio, e ela esculachou o programa. Pô, você não sabia que ia recidivar? Gente, pode saber. Não é fácil. Ana Cláudia quer falar. Oi, pessoal, boa noite, Paris, boa noite a todos, prazer estar aqui com vocês. Caso desafiador, né, eu tenho certeza que o dia a dia ali foi dureza, mas só pegando a pergunta do Paris sobre o tempo de manutenção do medicamento, Lúcia, e aí eu queria
provocar um pouquinho. Pelo guideline que saiu da American Gastroenterology, do consenso americano sobre prevenção de reativação da hepatite B em pacientes de alto risco, aquela foi publicada agora em 2025. Ele discute os critérios de baixo risco, médio risco e alto risco, e eu acho que esse paciente, indiscutivelmente, é um paciente de alto risco para reativação, ou seja, mais de 10% de risco ao longo do tempo. Eu fui até confirmar, mas assim, ele não fala, Lúcia, fala em 12 meses depois de suspensa a medicação. Sabe, ele não prolonga. Eu entendo que eu acho que talvez, né, não entendo exatamente, mas talvez a gente deva avaliar caso a caso, mas pelo guia americano ainda se fala em 12 meses depois de suspensa a medicação. Eu teria algum outro argumento para manter, assim, até para justificar, né, para os pares, vamos dizer assim, olha, não, eu acho que deve manter por 18 meses. O que você acha, Lúcia? Não, deixa eu só complementar, Ana Cláudia. Inclusive, o AGA coloca esse paciente, HBsAg negativo, anti-HBs negativo e anti-HBc positivo, que o único risco grande, ele é considerado de alto risco somente para anti-CD20. Anti-CD20 ou 40, eu já estou começando a me perder nos números. Isso mesmo, Paris, anti-CD20. É exatamente isso. É isso, quer dizer, é esse, e ele fala realmente em 1 ano. Mas a gente viu uma revisão do ISO, que principalmente a rituximab, na época, ele sugeria de 18 meses a 2 anos até. Exato, exato. Tem outras recomendações com período mais longo, porque começaram a aparecer justamente esses casos, né? Que se fez com 1 ano e mesmo assim reativava depois. Então, rituximab e outros anti-CD20, esse é o risco mais alto, tanto para o HBsAg positivo como para o anti-HBc positivo, independentemente da presença do anti-S. Então, o consenso assim, que a gente tem na cabeça é desses 18 meses, né? Obrigada, Lúcia. Obrigada, Paris. Mas é bom, porque eu acho que a gente vai publicar esse trabalho junto com o pessoal da EMAP, para levantar essa lebre, né? Honestamente, fica sempre aquela pergunta, talvez não fizesse menor diferença, porque nesse trabalho que o Bruno citou, tem gente que recebeu, apesar de 2 anos de tratamento. Então, é aquela história, né? Talvez a gente não tenha muito claro quais são os parâmetros para essa recidiva. Talvez uma forma de estratificar melhor, né? Não sei. Mas realmente é curioso. Eu fiquei intrigada aí e na tentação de realmente manteria hoje, né? No caso, manter mais tempo. Tá bom. Minha mulher vai brigar comigo, ela está me esperando. Comentário, ou vamos deixar o Paris jantar? Obrigado. Valeu, bom te ver. Boa, Lúcia. Obrigada, viu, Bruno? Obrigadão. Super legal, Bruno. Cadê a Melinha? Muito lindo o caso. E obrigada aí, o pessoal da sua equipe. Fala, prof. Obrigada. Ana Cláudia, tudo bem? Larissa e Brandon. E o chefe que acabou de fazer nível, né? Está aí comemorando ainda, certamente. Parabéns, Paris. Fiz 27 anos, viu, Eduardo? Laís está sumida também. Se vê, é 27. Oi, Laís. Tudo bem? Tudo. Laís, Larissa, nunca mais apareceram. Larissa também. Prazer em recebê-las aqui. Venham sempre. O prazer é meu. Estamos aqui. Muito obrigada. Muito parabéns bom, foi pelas ótimo. discussões super alto nível. Lúcia, nós temos um caso para apresentar com o Antônio, residente, viu? Lá do ambulatório. Perfeito. Já vamos botar na agenda. Com Deus. Boa Beijo, noite.